estimados, olá estimadas, bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Estamos numa live ao vivo pelo Facebook, transmitindo para os nossos amigos, amigas que nos acompanham nessa rede social e aproveitando também para, na verdade, gravar para o nosso canal no YouTube, Política em Tempo Real. Se porventura ainda você não é inscrito em nosso canal, nos ajude a divulgar o nosso trabalho, analisando, na verdade, a política, os fatos mais importantes da política que acontece, na verdade, a cada dia. Então, hoje, dia 21 de junho, nós temos uma análise, na verdade, que vai também ser editada e também publicada no Jornal da Manhã de Ijuí amanhã. O título do meu artigo da análise dessa semana é sobre Sérgio Moro, novamente, né? Essa polêmica que nós estamos aí enfrentando na política nacional e também essa polarização política que ainda acontece no país, e é o caso também das divulgações das mensagens que foram vazadas pelo site Intercept. Eu falo sobre o juiz Sérgio Moro. Eu dou o título a essa análise: Herói com pés de barro. Eu começo citando um personagem da filosofia antiga chamado Heráclito de Éfeso, que foi um dos principais pensadores gregos da antiguidade, que ele argumentava que o princípio fundamental, na verdade, de tudo era o fogo. E a mudança contínua, a partir de um vir a ser, de uma transformação, que ele chamava de devir. Afinal de contas, tudo, diz ele, está em movimento no mundo. E ninguém consegue atravessar um rio por duas vezes. Essa é uma frase muito famosa do Heráclito. Pois as águas nas idas são umas, e na volta jamais serão as mesmas. Então, na verdade, o princípio fundamental para esse pensador é que o mundo é movimento, é uma eterna transformação. Pois bem, esse princípio filosófico de Heráclito cabe bem para o momento político atual da nossa realidade brasileira. Tudo tem mudado tão rapidamente, né? Principalmente para o ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro. Moro surgiu na cena política, todo mundo lembra, na mídia também, lá em meados de 2014, como um dos principais expoentes da operação chamada Lava Jato. No início, a operação parecia apontar uma saída e, inclusive, uma esperança na justiça do país, que até então, vocês se lembram, condenava pobres e analfabetos. Afinal de contas, agora começaram políticos e grandes empresários começavam, na época, a serem presos, né, condenados. A mídia em geral, principalmente a Rede Globo, vocês lembram também, repercutia espetacularmente a prisão de cada réu, algemado, entrando em um carro da polícia, escoltados por homens fortes, armados, da Polícia Federal. E quem não lembra, né, do japonês da Federal, que prendia todo mundo, né? Tudo isso ia bem até o momento que as ações do então juiz Sérgio Moro e também os procuradores da Lava Jato começaram a gerar uma certa desconfiança em relação à parcialidade na condenação de certos políticos e também de certos partidos. Por exemplo, a condenação sem provas de Lula sobre o caso do triplex no Guarujá, na minha leitura, foi a gota d'água. É importante lembrar que Lula despontava na época como um dos principais candidatos à presidência da República no ano passado. Com Lula fora do páreo, ou seja, inelegível, o caminho ficou livre para a vitória do atual presidente, o Jair Bolsonaro. Bom, a desconfiança quanto à parcialidade jurídica de Sérgio Moro aumentou quando,
na minha leitura, de imediato o então juiz abriu mão da sua magistratura e aceitou o cargo de ministro da Justiça no novo governo eleito. Tudo estava dentro do planejado e esperado. Afinal de contas, o Sérgio Moro havia contribuído de forma decisiva para a vitória de Bolsonaro e recebeu como prêmio o Ministério da Justiça e a promessa futura de um assento no Supremo Tribunal Federal. Era o sonho de consumo do então juiz, agora ministro Sérgio Moro. Bom, no entanto, Sérgio Moro não contava com um fator primordial em tempos de comunicação online: a possibilidade de grampos e possibilidade de vazamento de informações. Crime cibernético? Tenho lá minhas dúvidas. Afinal de contas, o próprio Moro ele usou dessa prerrogativa de vazamentos quando vazou o áudio entre Lula e Dilma e o que levou a então presidenta da República ao impeachment. Lembram? Moro agora prova do seu próprio veneno. De inquisidor a inquirido. Quem antes julgava com ares de semideus, agora tem de se explicar frente a senadores e também se explicar frente à opinião pública. O site The Intercept vem divulgando sistematicamente, desde o último domingo, dia 9 de junho, conversas pouco republicanas entre Moro e os procuradores da República. E agora, essa semana, aliás, ontem, no último dia 20, novas conversas vieram à tona pelo mesmo site. E a publicação informa que, ao encaminhar as mensagens, entre aspas, Dallagnol se certifica com Carlos Fernando que elas serão apagadas, as mensagens. E depois de ser criticada por Moro, a procuradora Laura Tessler não participou da oitiva com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa forma, Sérgio Moro mentiu no Senado quando disse que, de certa forma, não influenciou as suas conversas na ação da acusação do processo contra Lula. Para terminar, o ponderado e sábio jornalista Juremir Machado levanta alguns questionamentos sobre a conduta de Sérgio Moro. E ele pergunta: é normal que um juiz oriente a acusação para melhorar desempenho de um inquisidor? Segundo, é normal que um juiz dê recomendações à acusação sobre treinamentos de procuradores? 3. É normal que um juiz colabore com uma das partes? 4. É normal que troque segredinhos com a acusação e peça reserva? 5. É normal que procuradores atendam sugestões implícitas de um juiz e afaste um colega porque é meio fraca? Veja bem, é normal que o juiz trabalhe com a acusação na constituição de provas? Para terminar, meus queridos amigos, o certo é que se o Brasil fosse um país realmente sério e suas instituições democráticas consolidadas, no mínimo, Sérgio Moro, esse atual ministro, seria afastado do seu cargo até os esclarecimentos dos fatos virem à tona. Mas é o que não está acontecendo. Veja bem, então nós temos essa realidade nesse momento, a parcialidade jurídica, aquilo que todos nós, de uma certa forma, já desconfiávamos, a conta-gota está vindo à tona a partir dos vazamentos do site Intercept Brasil. Brasil, a política em tempo real,
professor Djalma Cremonese, abraços a quem nos acompanhou.